Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estava morrendo de saudade de vocês já. Hoje, a nossa aula de português, nós iremos iniciar a apostila 3 e nós iremos começar a falar de um assunto que é bem divertido. Nós iremos falar de recontos, tá? O que são recontos? Reconto é uma história que já existe contada de uma forma diferente. Então vamos lá? A Pro pediu para vocês, antes de assistir a videoaula explicativa que a Pro tá dando, para vocês assistirem o vídeo do link que eu deixei acima desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Então, se vocês não assistiram esse link, eu vou pedir para vocês darem uma pausa aqui e irem lá assistir antes esse vídeo. Por quê? Porque o vídeo vai estar contando a história da Chapeuzinho Azul, que é o reconto que nós iremos trabalhar hoje. Por quê? Porque são 4 páginas de leitura. Então, ao invés da Pro ficar aqui lendo, a Pro colocou um vídeo animado com uma pessoa que está contando esse conto de uma forma bem divertida, para vocês verem como é divertido esse conto. Então, quem não assistiu, vai lá assistir primeiro e depois volta pra cá, tá bom? Então, nós iremos começar na página 2. Na página 2, nós temos esta imagem. Essa imagem lembra qual conto de fadas? Qual conto? Não lembra o conto da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo? Então, essa ilustração foi feita pelo artista Gustavo Doré, lá na época de 1800 e bolinha. Então, já existia esse conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, como seria esse conto da Chapeuzinho Vermelho contado de uma forma diferente, com algumas partes diferentes? Como seria esse conto? Você gostaria de mudar alguma parte desse conto? Ou gostaria que deixasse assim? Então vamos conhecer o conto da Chapeuzinho Azul para a gente ver o que mudou da história da Chapeuzinho Vermelho. Então a Pro vai dar uma resumida aqui rápida, depois que vocês tiverem assistido o vídeo, que o conto da Chapeuzinho Azul, ele é exatamente igual até a parte que a menina chega na floresta e encontra o lobo. Então a mãe dela pede para ela levar uma cesta cheia de coisas para a vovó e para ela não ir pela floresta, mas ela vai pela floresta e quando ela chega na floresta ela encontra o lobo. E a mesma coisa, o lobo pega e tem uma ideia, fala: nossa, eu vou chegar primeiro na casa da vovó, como a vovó e depois eu como a menina. Só que a história muda na hora que o lobo chega na casa da vovó. Quando o lobo chega na casa da vovó, a vovó, muito esperta, sabe que o lobo sabe disfarçar a voz. O que ela faz? Pega a espingarda, abre a porta e, bang, mata o lobo. E quando ela mata o lobo, ela coloca o lobo para assar, enquanto ela espera a Chapeuzinho Azul chegar. Quando a Chapeuzinho Azul chega, o lobo já está assado, já está pronto no forno e a vovó está lá deitada, fingindo como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho. Aí a menina pergunta: nossa, vó, por que esses olhos tão grandes? Aí a vó: é para te ver melhor, para ver lobos melhor. Nossa, vó, por que essa boca tão grande? Para comer mais lobos. Então essa parte da história já começa a mudar também. E aí as duas gargalham, dão muitas risadas, porque elas tiveram um plano. O plano delas era enganar o lobo, matar o lobo e comer o lobo. Aí elas comeram o lobo, comeram todo o lobo. Comeram tanto que elas ficaram caindo de sono, dormiram e roncaram. Roncaram muito alto. Tão alto que o caçador, lembram do caçador da história da Chapeuzinho Vermelho? Ele também está na história da Chapeuzinho Azul. O caçador escuta o ronco delas
e já na hora já percebe que elas aprontaram uma. Quando o caçador chega na casa da vovó e vê as duas com uma barrigona grande, cheia de lobo, o que ele faz? Leva elas para a delegacia. Por quê? Porque elas estão matando todos os lobos da floresta para comer. E os lobos estão ficando em extinção. Aí pagaram uma fiança, né? A mãe da Chapeuzinho Azul morreu de vergonha, pagou a fiança e a vovó e a Chapeuzinho saíram da cadeia. E a Chapeuzinho Azul aprendeu a não enganar mais o lobo. E a vovó aprendeu a não matar mais o lobo. Porque eles estavam ficando em extinção na floresta. E se todos os lobos morrem, acaba essa espécie tão linda que vive nas nossas florestas. Gostaram? Então essa é a versão da Chapeuzinho Azul. Ela está contada exatamente como está no livro, no vídeo que eu deixei. Então agora nós iremos à interpretação deste reconto, tá? Então agora nós estamos na página 7. Então quem é o personagem principal dessa história, desse conto? Qual é o título? Chapeuzinho Azul. Então o personagem principal é a Chapeuzinho Azul. Tudo bem? Personagens são aqueles que praticam as ações da história. Então são aqueles que participam da história, né? Como o lobo, a avó, o caçador e a Chapeuzinho. Número 3. A história se desenvolve pelas ações dos personagens. Onde elas acontecem? Onde as ações do conto, da história acontecem? Acontece em 4 lugares. Você lembra quais são esses lugares? A casa da menina, da Chapeuzinho Azul, a floresta, a casa da vovó e a delegacia. Então, este conto acontece em 4 lugares. Casa da menina, floresta, casa da avó e delegacia. O lugar onde se passa uma história recebe o nome de ambiente ou espaço. Na número 4, quanto tempo aproximadamente duram as ações dessa história? Ou seja, desde que a Chapeuzinho sai da casa até ela e a vovó saírem da delegacia. Quanto tempo durou? 1 dia, 2 dias, 3 dias, metade de um dia? Quanto tempo durou? Então, aqui no finalzinho, tem uma parte que fala: no dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho. Então, se é no dia seguinte, então quantos dias a gente imagina que durou essa história? 2 dias. Então, vamos imaginar hoje e amanhã. O amanhã é no dia seguinte. Então, essa história, esse conto, teve a duração de 2 dias. O tempo de uma história narrada é o dos acontecimentos vividos pelos personagens. Quem conta essa história? Participa das ações, ou seja, é um dos personagens, ou não participa das ações, apenas relata, apenas conta o que aconteceu. Então, o que vocês acham? Foi o narrador ou foi o personagem que descreveu o que estava acontecendo nessa história? Foi o narrador. Então, ele não participa do conto, ele apenas narra. Então, o narrador é aquele que conta a história, podendo ou não ser um dos personagens. Na página 8, número 6, observe as representações da personagem Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Azul. Na letra A, o que há de diferente na aparência delas, além da expressão que elas estão?
O que há de diferente? A cor da vestimenta, não é? Uma veste vermelho, a outra veste azul. Então, na letra A é a cor da vestimenta. Nós não vamos nem falar da expressão das duas nesse momento. Apenas da cor da roupa, que é o que diferencia também o título do conto. Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho azul. Na letrinha B, comparando as duas histórias, o que você percebe de diferente no comportamento de Chapeuzinho e da sua avó em relação ao lobo? A Chapeuzinho vermelho e a avó, elas são o quê? Elas são enganadas pelo lobo? No conto da Chapeuzinho vermelho, as duas são enganadas pelo lobo, não são? Tanto que o lobo come as duas. E no conto da Chapeuzinho azul, são as duas que enganam o lobo. Aí é o contrário da história da Chapeuzinho vermelho. Então, na letrinha B, Chapeuzinho vermelho e a sua avó são enganadas pelo lobo. Chapeuzinho azul e sua avó enganam o lobo. Então, aí a história é invertida nessa parte. E para finalizar a nossa aula de hoje, na questão 7, há uma grande diferença nas ações de um outro personagem, o caçador. Complete o quadro com o objetivo desse personagem em cada história. Então, qual era o objetivo do caçador na história da Chapeuzinho Vermelho? O objetivo do caçador na história da Chapeuzinho Vermelho era salvar a Chapeuzinho e a vovó, que elas foram atacadas pelo lobo. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, o caçador abre a barriga do lobo e salva a vovó e a Chapeuzinho. Mas qual é o objetivo do caçador na história da Chapeuzinho Azul? É um objetivo bem diferente da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, o objetivo do caçador na história da Chapeuzinho Azul é proteger os animais da extinção, no caso, o lobo. Então, ele quis proteger os animais para que eles não entrassem em extinção. Esse é o objetivo maior do caçador na história da Chapeuzinho Azul. Espero ter ajudado vocês nessa aula. Qualquer dúvida, a Pro está aqui para ajudá-las. Tô morrendo de saudade. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.